Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar um pouquinho das revoltas do Brasil colonial. As revoltas nativistas. Essas revoltas do Brasil colonial, elas acabam se separando, sendo classificadas em revoltas nativistas e revoltas separatistas. O que eram essas revoltas nativistas? Eram revoltas que queriam apenas protestar contra os abusos cometidos por Portugal, pela coroa portuguesa, sobre a colônia brasileira. Elas não queriam a independência de Portugal. Já as separatistas, elas sim, eram baseadas em ideais iluministas e queriam, sim, com certeza, a independência do Brasil, da sua metrópole portuguesa. Entre as colônias nativistas, destaca-se a primeira colônia nativista que aconteceu aqui no Brasil colônia, seria a Revolta de Aclamação Amador Bueno, 1641. Por quê? O que aconteceu? Quais são as causas? O porquê dessa revolta, poderíamos dizer assim? Essa revolta ela acontece por quê? Porque em 1641 nós tínhamos o fim da União Ibérica. Essa União Ibérica ela durou do ano de 1580 até o ano de 1640. O que foi o período da União Ibérica? É o domínio de Espanha sobre Portugal. A Espanha acaba dominando todas, poderíamos dizer assim, o reino português e todas as suas possessões. Com isso, esse Tratado de Tordesilhas, ele já não tinha mais peso, não tinha mais valor nenhum, porque era um reino só. E o que foi o Tratado de Tordesilhas? Vamos relembrar um pouquinho. Assinado em 1494, ele determinava a divisão do território americano, das terras recém-descobertas, entre Portugal e Espanha. Portugal ficou com a região litorânea e Espanha ficou mais com a região do interior do Brasil. É claro que nós tivemos vários tratados que vão ser assinados ali que vão acabar definindo o território brasileiro da forma como ele é hoje em dia. Certo? Mas quando que estava em vigor essa União Ibérica, o que acontecia? Os comerciantes, principalmente da região de São Paulo, eles entravam no interior do Brasil e acabavam aprisionando os indígenas, procurando pedras preciosas e outras especiarias e comercializando esses produtos e vendendo esses indígenas como escravos. Com o fim da União Ibérica, eles não tinham mais o direito de conseguir entrar no interior do Brasil, então acabou prejudicando essa forma de comércio que eles tinham. Com isso, eles se organizaram, se revoltaram, só que eles não tiveram muito êxito, acabaram sendo, digamos assim, reprimidos de forma bem violenta. A segunda revolta que nós podemos destacar, a revolta dos Beckman, 1684-1685. Onde que ela ocorre? Maranhão, Nordeste brasileiro. Quais são as suas causas, os seus motivos? Nesse período foi instaurado nessa região, com o fim da União Ibérica, né, Portugal novamente dominando a sua parte da colônia brasileira, o que ele faz? Ele acaba instaurando nessa região uma casa de comércio. E essa casa de comércio era uma espécie de monopólio, ou seja, foi indicado por Portugal uma única empresa para produzir os determinados produtos que eram consumidos aqui na colônia. Por exemplo, tínhamos uma empresa que poderia fornecer o sal, outra que poderia fornecer, digamos assim, o feijão e assim por diante. Não bastando isso, os comerciantes dessa região também lidavam muito com o aprisionamento dos indígenas. Tanto esses indígenas eles eram vendidos para trabalhar nos grandes engenhos, nas fazendas, como também para acabar, digamos assim, retirando do sertão brasileiro um produto que é conhecido como drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Noz moscada, canela, cravo, especiarias. E nada melhor do que os indígenas que já conheciam essa região para retirar esse produto. Só que, juntamente com essa Companhia do Comércio do Maranhão, vieram para essa região também os padres jesuítas. E os padres jesuítas eles acabam conseguindo que fosse aprovada em 1680 uma lei que proibisse o aprisionamento dos indígenas. Por quê? Porque os jesuítas acreditavam que os indígenas eles deveriam ser catequizados e não escravizados. Essa revolta ela acaba, digamos assim, também sendo duramente reprimida pela coroa portuguesa. Em seguida, destacamos a revolta dos Emboaba, 1707-1709. Essa revolta ela ocorre em São Paulo e ali nessa revolta aqui acaba-se, digamos assim, na Guerra dos Emboabas, ela acaba se destacando a figura do bandeirante. Inclusive, o importante líder paulista desse período foi Borba Gato. Quem eram os bandeirantes? Bandeirantes, eles ficaram conhecidos pela sua contribuição no desenvolvimento do interior do Brasil. Por quê? Porque como que eles acabavam aprisionando indígenas, procurando ouro e demais produtos no interior do Brasil, eles acabaram conseguindo mapear toda essa região, o que facilitou bastante a colonização também. Mas quem eram os emboabas? Por que recebeu esse nome? Porque você imagina que como que o ouro foi descoberto na região
São Paulo, os paulistas eles queriam ter o privilégio, queriam ter, digamos assim, direitos a mais sobre a extração desse ouro. Só que com essa descoberta, quando as demais regiões brasileiras acabam sabendo disso, vem pessoas de diferentes locais, vem da Bahia, vem de outras regiões brasileiras, inclusive de Portugal. E essas pessoas que vinham dessas outras regiões foram chamadas pelos paulistas de emboabas. É claro que os emboabas, se eles tinham o apoio, se vieram de Portugal, tinham o apoio da coroa portuguesa. Então isso lhes deu certa vantagem. Os paulistas acabam derrotados, só que acaba sendo instituído para São Paulo como vila nesse período, que acaba desenvolvendo bastante essa região. Em seguida, destacamos a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ela acaba acontecendo, é uma disputa entre Olinda e Recife, na região de Pernambuco. Não sei se vocês ainda lembram, lá no finalzinho do ano passado nós estudamos o quê? Nós estudamos o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro aqui no Brasil. Com isso, Portugal acaba assinando, digamos assim, um acordo com os holandeses. Eles vêm para o Brasil, fornecem o capital necessário e também eles já têm uma certa experiência na produção da cana-de-açúcar. Eles acabam se instaurando no Nordeste brasileiro. Com isso, também durante um determinado período, eles vão acabar dominando essa região, onde se destaca também a figura do Maurício de Nassau. Essa região do Nordeste brasileiro acaba sendo, digamos assim, bem explorada pelos holandeses, então, só que com o passar dos anos, os portugueses acabam, digamos assim, não vendo mais de bons olhos a permanência dos holandeses nessa região. Então, o que eles fazem? Eles acabam expulsando os holandeses do Nordeste brasileiro. Esses holandeses expulsos, eles acabam produzindo açúcar nas Antilhas. Esse açúcar nas Antilhas, ele acaba sendo comercializado com preço inferior, ele é mais barato que o açúcar brasileiro. É lógico que ele vai conseguir, digamos assim, atrapalhar e muito o comércio dos senhores donos de engenho da cidade de Olinda. Ou seja, como que esses senhores donos de engenho da cidade de Olinda acabam, digamos assim, tendo o seu comércio prejudicado, eles acabam pegando recursos financeiros emprestados dos mascates. Quem eram os mascates? Mascates eram os comerciantes de Recife. Só que eles tinham o seu comércio estava em alta, estava bem desenvolvido, então eles tinham recursos financeiros suficientes para conseguir ajudar Olinda. Só que um pequeno detalhe, Olinda já era vila e Recife não. Recife era distrito de Olinda, ele dependia financeiramente de Olinda. Então Recife, quando acaba percebendo toda essa situação, ele pede o quê? Ele quer a sua independência, ele quer também ser reconhecido como vila. Aí começa essa disputa entre Recife e Olinda. Acaba Recife, consegue se estabelecer como vila e acaba se tornando a capital de Pernambuco. Depois nós temos a revolta de Filipe dos Santos, 1720. O que trata essa revolta? Revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Acontece em Minas Gerais, na cidade chamada na época como Vila Rica, atual Ouro Preto. Quais são as causas? Vocês imaginam que nesse período, quando que acaba sendo descoberto o ouro aqui no Brasil, Portugal acaba pensando numa maneira de conseguir pegar a sua parte dessa riqueza. E a maneira mais fácil, mais encontrada, foi a criação de impostos e das casas de fundição. O que eram essas casas de fundição? Elas foram criadas nesse período? Não, elas foram retomadas nesse período. Porque até essa época elas já existiam no Brasil, só que elas não estavam em funcionamento. Só que quando Portugal vê a produção de ouro, que acaba encontrando nas casas de fundição uma maneira de controlar isso, de conseguir, digamos assim, pegar a sua parte. Então, todo o ouro que era produzido, que era encontrado nessa região, deveria ser levado para essas casas de fundição, onde que ele era derretido com ferro quente, né? Com fogo, colocado em formas, transformado numa barra de ouro. Só que no fundo dessas formas tinha o símbolo da coroa portuguesa. Ou seja, literalmente ficava bem claro que todo o ouro que tivesse esse símbolo, ele passou pelas casas de fundição. Ele poderia circular, poderia ser comercializado. Só que um pequeno detalhe, sobre esse ouro já havia sido retirado os 20% para Portugal. A população, nesse contexto, ela acaba achando isso bastante justo, também devido à situação precária com que viviam, a falta de comida e de alimentos, inclusive, pela forma como eram tratados pela colônia. Então eles organizam essa revolta. Essa revolta ela acaba sendo abafada também e Filipe dos Santos acaba sendo executado. As casas de fundição continuam funcionando no Brasil colonial e é instituído o quinto. O que era o quinto? Era o imposto onde que 20% de todo o ouro encontrado aqui no Brasil teria que ser repassado para Portugal. Certo, pessoal? Espero ter ajudado
e bons estudos para vocês.